E quem nunca sentiu dores nas costas, não é mesmo? Uma postura correta é essencial para a saúde das pessoas. Sentar de qualquer jeito para trabalhar, assistir a televisão, dirigir, até mesmo dormir aí numa posição incorreta, não é, doutor? Olha, para falar sobre esse assunto de lesões na coluna, dores e tudo mais, a gente já está aqui, né, com a participação da comunidade, a presença do Dr. Ricardo Dantas, o ortopedista do The Cost Day Hospital, para falar sobre esse assunto e tirar todas as suas dúvidas. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Balanço Geral para tirar todas essas dúvidas. Eu já pergunto aqui para a gente começar, antes das perguntas, porque muita gente já começou a se consertar no sofá de casa, não é? Essas dores envolvem muitas coisas e muitas causas, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia a todos que nos assistem. A dor lombar, que é o tema que a gente veio trazer aqui hoje, ela realmente é muito frequente na população, né? No período pré-pandemia, ela foi a segunda causa de procura médica, perdendo só para dor de cabeça, a cefaleia. E estima-se que a população adulta, em termo mundial, ela vai ter 80% de chance de ter acometimento de dor lombar. Olha só. É uma frequência muito alta, né? A probabilidade de um adulto ter a dor lombar no período de um ano é de cerca de 15%. Então é uma causa muito frequente de procura, seja a pronto-socorro, a consultório médico, é um tema bem importante. Muito importante, inclusive porque realmente a maioria das pessoas já sentiu aí uma dor na lombar, uma dor na coluna, como o próprio médico disse, perdeu apenas só para dor de cabeça, olha só. Vamos à pergunta aqui? Vamos pergunta no telão, porque tem interação. Trabalho em home office desde o início da pandemia e minha coluna começou a doer muito. O que pode causar essa dor? A Linda Inês de Lagarto. Obrigado pela pergunta, Linda Inês. E realmente, o período de pandemia trouxe uma diferença, né, uma mudança no dia a dia da população. O trabalho em home office é um trabalho que a gente passa muito tempo sentado. E por incrível que pareça, a pressão no nosso disco intervertebral na posição sentada é muito maior do que na posição em pé que a gente está hoje, e obviamente do que a posição sentada. Então, realmente passar muito tempo sentado pode acarretar dor lombar para aquele paciente, para aquele cidadão que tem mais predisposição. Perfeito, então. Vamos aqui para uma outra pergunta. Vamos seguir para a segunda pergunta aqui do nosso telespectador. Vamos lá, tem pergunta do interior. A Maria de Santana, ela aqui da capital sergipana, tem dúvida e manda para a gente. Bom dia, Samara. Bom dia, doutor Ricardo. Eu tive chikungunya 2 vezes, 2016 e 2019. E a partir daí eu faço um tratamento para artrose, inflamação nas articulações. E a semana passada minha coluna travou de vez. Fui parar na UPA, o médico passou fórmula para mim, mas de lá para cá eu venho andando devagarinho, mas eu estou conseguindo já fazer as minhas atividades que eu voltei, mas ele indicou que eu fizesse pilates. Está até melhorando um pouquinho. Mas será que tem a ver essa dor na lombar com a artrose ou só foi uma crise que eu tive? Pois é, tá aí, vamos responder a dúvida da Maria de Santana. Perfeito. Muito paciente com chikungunya, realmente ele evolui com uma queixa de artralgia, que a gente chama, né? Muita dor no joelho, no quadril. E a coluna é uma região que tem bastante articulação. Tem articulações pequenas, que são as facetas articulares, que tem praticamente o tamanho das articulações das nossas falanges. Isso acaba causando ser uma fonte de dor, principalmente para quem desenvolveu artrose, né? A artrose, além dela diminuir a mobilidade da coluna, ela pode causar uma dor que tem uma característica que a gente chama de protocinética. É uma dor que ela de manhã cedo é pior, à medida que o tempo vai passando, que o cortisol vai aumentando no sangue, a dor tende a melhorar, a diminuir, mas é uma queixa bastante frequente no nosso consultório, sim. Olha só, e muitas pessoas tiveram chikungunya, inclusive, não é, doutor, e desenvolveram aí essa doença, sofrem muito. Vamos aqui para as redes sociais, já tem pergunta aqui. A dor lombar também pode estar ligada ao emocional, doutor? Perfeito, principalmente para aquela dor que cronificou. A maior parte das dores lombares, elas vão ser autorresolutivas no período de até 90 dias. Então ela sai de uma fase aguda a uma fase subaguda. A dor lombar que cronifica, que passa de 3 meses, Samara, ela acaba tendo um efeito psicossocial muito grande. Então, o cérebro ele acaba interpretando qualquer momento de estresse, de ansiedade,
como uma situação de desconforto. E aí uma das representações que ele tem para se queixar é a dor lombar, ou é a cefaleia, e acaba tendo relação sim. Isso é bem conhecido. Interessante, porque tem muitas pessoas que acabaram adoecendo emocionalmente na pandemia, e aí tem essa influência, causa muitas outras coisas. Importante procurar um médico também, não é, doutor? Mas vamos lá para mais uma pergunta, interação da rede social. Olha, o que fazer para melhorar a dor lombar e qual seria aí os motivos dessa dor? A Fabiana Silva nas redes sociais. Perfeito. A dor lombar, por ser autorresolutiva, ela acaba muitas vezes saindo sem diagnóstico. Ela melhora por si só e o paciente acaba não se preocupando. A dor crônica, a gente tem que buscar a causa. O fato é que a gente tem que buscar a causa. Mesmo que o índice de acerto do diagnóstico da dor crônica não seja tão elevado, a gente tem que buscar o que é que está acontecendo, né? Tem que ver se tem algum sinal de alarme com relação à dor, se a dor ela está piorando à noite, se ela tem história de trauma, se o paciente tem um antecedente de uso de alguma medicação, os corticoterápicos, se ela tem antecedente neoplásico, isso tudo é importante. E aí você vai fazer um tratamento individualizado. Lógico, qualidade de vida, alimentação saudável, a prática de atividade física, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, o bom controle do colesterol, tudo isso é importante para a coluna, para a nutrição do disco, para evitar a queixa de dor. Mas nem sempre é suficiente porque a avaliação tem que ser individualizada. Com certeza, cada caso é um caso, como a gente sempre fala por aqui. Vamos para mais uma pergunta aqui na tela. Ana Tereza de Aracaju. Estou gestante, aí vai o caso das gestantes de 7 meses e as dores na lombar só aumentam. O que posso fazer para evitar as crises? Perfeito. A gestação traz uma alteração hormonal muito importante no organismo da mulher. Diz que com a gestação a mulher acaba tendo um pouco mais de laxidão ligamentar. Além da alteração do eixo por conta do tamanho do abdômen que cresce. Então, essa alteração vai acarretar dor lombar na gestação. E a gente fica um pouco limitado do ponto de vista de medicação, por causa do bebê. Mas é importante que a gestante pratique algumas atividades como pilates, às vezes façam medidas mecânicas que a gente chama de compressa morna, repouso durante a dor. Mas é uma fase bem difícil, bem complicada. Bem difícil, não tenho muito como evitar, né? A dor lombar vai acontecer na gestação, é certo, né, doutor? É praxe, no nosso consultório é bem comum, isso é verdade. Comum. Vamos para mais uma pergunta aqui na tela. Mais uma dúvida no interior do estado, em Carmópolis, Isa Silva. Como diferenciar a dor lombar de uma dor causada por problemas renais? É muito comum também, doutor? Perfeito. A dor lombar ela pode ser de origem mecânica e de origem não mecânica. E tem outras alterações, outras patologias que podem também dar dor lombar. Por exemplo, uma cólica renal, né? Ela pode simular, né, uma dor de origem discogênica, uma dor de origem facetária. A avaliação do médico é imprescindível nessa hora, né? Normalmente a dor renal aparece mais em cólica, a dor mecânica é uma dor que está caracterizada com a carga na coluna, né? Quer dizer que a posição em pé tende a melhorar quando o paciente está na posição supina, posição deitada. Então, assim, esses detalhes vão diferenciar a origem da dor. E muitas vezes a gente tem que recorrer ao exame de imagem, né? Com certeza. Os exames que serão passados após, claro, um prévio atendimento com o médico. Vamos para mais uma pergunta, agora em vídeo. A Anuska, aqui em Aracaju, também sente muitas dores, viu? Vamos lá. Oi, meu nome é Anuska, falo de Aracaju, Sergipe. Tenho 32 anos, estou acima do peso e sou cuidadora de idosos. Aí eu queria tirar uma dúvida. Ultimamente eu tenho sentido muitas dores, principalmente na lombar. E o que eu podia fazer assim para evitar ou melhorar as dores, principalmente na hora que eu vou pegar a idosa que eu cuido. Olha só, não é? Cuidador de idosos, tem todo esse trabalho. O que indicar para ela? Excelente pergunta. Ela falou que está um pouco acima do peso. A obesidade ela pode estar relacionada à dor lombar, sim. Alguns trabalhos falam em controvérsia, mas ainda é a regra que a gente aceita, né? Então, a perda de peso, por um fator físico de vetor, acaba diminuindo a pressão na região lombar, diminui a dor. A profissão dela também pode predispor a dor. Algumas profissões, alguns tipos de atividade, uma atividade está relacionada à sobrecarga na posição de flexão da coluna lombar, ou atividade vibratória, por exemplo, um motorista de caminhão que passa muito tempo sentado e muito tempo na vibração do motor do caminhão, acaba predispondo a ter lesão de disco. Isso tem que ser avaliado, isso tem que ser individualizado, tem que ser tratado.
a gente tem que prevenir, tem que prever a cronicidade da dor, porque a cronicidade da dor, ela pode interferir no sono, pode interferir na imunidade do paciente, no estado de humor do paciente. Ela é extremamente catastrófica nesse sentido. Infelizmente, né? Inclusive, preciso muito cuidado com a questão da obesidade, que aí pode diminuir, inclusive, essa dor nas costas, a atividade física e todas aquelas orientações básicas de prática que o senhor já passou. Vamos para o WhatsApp aqui, tem muita interação, graças a Deus, tem muita gente aqui participando, interagindo, assistindo o Balanço Geral aqui com a gente, mandando aqui no WhatsApp, que é o 996520105. Vamos para uma pergunta aqui do Cleiton. Perguntando aqui, deu bom dia, o doutor Ricardo, me chamo Cleiton, todos os dias, quando eu me acordo, eu tenho muitas dores nas costas. O que fazer nesse caso? A pessoa já acorda sentindo dor. Perfeito. Essa é a dor que a gente chama de protocinética. É a avaliação para saber se ele tem artrose na coluna, se ele está começando a desenvolver artrose, né? É uma dor que tende a melhorar de acordo com o ritmo circadiano, o aumento do cortisol no sangue vai melhorar essa dor. E aí ele precisa fazer uma avaliação para ver se é o caso de mudança de estilo de vida, de prática de atividade física, de fortalecimento que a gente chama da musculatura do core, que são os reto-abdominais, oblíquo interno, oblíquo externo, o paravertebral, o transverso do abdômen. Toda essa musculatura do core é importante para estabilizar a coluna e melhorar esse tipo de queixa. Isso aí, atividade física sempre é essencial, não é, doutor? Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Participação lá de Umbaúba, região sul do estado, Augusto Fontes, estou em crise de dor na lombar, o que devo fazer? Quando está em crise, a maioria das pessoas, doutor, costumam aí tomar alguns medicamentos, mas o que é que o senhor indica? Perfeito, Augusto, excelente pergunta. Na crise, a gente sempre recomenda, isso é clássico na literatura, 48 horas de repouso absoluto, tá? Mas não mais do que 48 horas. A gente tem que tirar um pouco a carga da coluna, ficar em posição de resgate, a gente pede para ficar em decúbito lateral, com o travesseiro entre as pernas, para afastar os joelhos e evitar situação de torção da coluna. E, obviamente, vamos entrar com analgésico, muitas vezes os anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Na crise aguda se aceita muito opioide. Mas, assim, a reabilitação tem que ser precoce, isso é importante. O que é que os estudos falam? Quem faz uma reabilitação precoce tende a ter uma reabilitação, uma readequação à vida social mais rápida. Então, assim, esse repouso ele não pode passar de 48 horas. É preciso que tenha uma abordagem bem intensa no começo para ter um retorno mais rápido ao dia a dia, atividade laboral. Pois é, interessante, doutor. E eu vou aqui interagir aqui com o público, que a gente tem aquelas falas populares. E aqui é interessante, viu? Estava perguntando aqui, não se identificou, é do Conjunto João Alto. Bom dia, Samara. Eu queria saber 2 horas de descanso. O médico falou 26, tem parafuso na perna esquerda, não dorme, a perna direita sente muita dor, enfim. E aí ela diz que quando a lua está cheia, sente muitas dores e diz que é por força da lua. Tem a ver isso? É dito popular, doutor? Isso é um dito popular. Disse que a dilatação desses parafusos pode causar algum incômodo. Alguns pacientes se queixam, outros não. Na prática, o exame de imagem não mostra alteração nenhuma, não tem trabalho científico robusto, né, que a gente confie para dizer que há esse tipo de relação. O que ela precisa fazer, parece que ela fez uma cirurgia na perna também, não é? Isso. É avaliar se essa dor ela é uma radiculopatia, se ela está saindo de alguma raiz da região lombar até a região da perna, ou se é uma dor consequente da cirurgia, às vezes uma cicatrização, uma fibrose, pode incomodar bastante. Olha, tá vendo? Ela disse que também tem o bico de papagaio. Tá falando aqui do Conjunto João Alves. Vamos para mais uma pergunta no telão, aqui do município de Estância Rosicléia Carvalho. Sou cabeleireira e trabalho em pé o dia todo. Isso pode causar algum problema futuro na coluna? São os famosos dores aí do conta do trabalho. Rosicléia, perfeito. A situação de trabalhar em pé o dia todo, ela incomoda menos. O que incomoda mais é a atitude de flexão da coluna lombar, que é nesse momento que você dá mais carga no disco. Quem tem uma genética protetiva não vai ter problema. Mas quem tem uma genética um pouco mais favorável, e a genética é tudo, né? Na parte de coluna é quem mais influencia, quem tem uma genética um pouco mais favorável a ter lesão, acaba pelas questões laborais, né? De muito estresse, a falta de ergonomia no trabalho acaba tendo lesão sim. Agora eu sei que todo mundo se ajeitou na cadeira, ficou todo mundo certinho para evitar essas dores futuras na coluna. Já quero agradecer aqui a sua presença, doutor Ricardo Dantas, e lembrar as pessoas onde que o senhor atende. Pronto. Estamos à disposição na Decoys Day Hospital, né? Fica na Coroa do Meio, na avenida principal da Coroa do Meio. Lá a gente tem uma equipe de ortopedia completa, da artroortopedia, são especialistas de todas as áreas. Se precisar dar uma avaliação, a gente está à disposição. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia e até a próxima. Obrigado.